desde... Beleza, gravando aí, né, turma? Que vai... Esses conceitos sobre a ideia de vício e virtude vão desde aqueles conceitos mais próximos do senso comum que a gente usa no dia a dia, né, até conceitos mais elaborados pela filosofia, até no campo da academia, né? E nós vamos caminhar um pouco nesse meio termo. Por quê? Porque nós estamos aqui para pensar do ponto de vista da doutrina espírita, gente, e o tríplice aspecto da doutrina espírita recomenda que a gente estude os temas que nos são pertinentes, interessantes, dessa perspectiva da ciência, da filosofia e da religião. Então, nós vamos caminhar aqui um pouquinho em cada uma dessas dimensões da doutrina espírita, né, desse tríplice aspecto, mas privilegiando a condição braço da filosofia. Quando a coordenação do estudo escolhe esse tema para a gente estudar, a coordenação de estudo está sendo coerente com a proposta kardeciana de firmar a doutrina espírita em seu tripé, mas enfatizar o aspecto filosófico. Então, dentre os vários conceitos de virtude, e é bom lembrar que virtude é substantivo feminino e o vício é masculino. Aí você já começa tirando conclusão, né, Rose? A virtude é o primeiro conceito ali, qualidade que se conforma com o considerado correto e desejável, né? Enquanto o vício é um defeito e imperfeição. E não vou ler todos os conceitos, mas fica uma ideia de que, se você ler todos, você vai entender que a virtude está relacionada a uma ideia de bom, do bem. O vício está relacionado a uma ideia do mal, do ruim, né? Variando, às vezes, o conceito como alguma coisa inata, como alguma coisa que é própria, já estava lá antes do jeito, ou alguma coisa que é adquirida, né? Às vezes caminha tanto para o hábito, né, quanto aquela coisa que foi aprendida e desenvolvida, quanto alguma coisa que você já traz. Essa diferença é importante para a gente entender um pouquinho de vício e virtude. Por quê? Porque em algumas situações nós vamos usar a ideia de virtude como alguma coisa através da qual você chega pela prática e pelo esforço. Então, você vira e fala assim, olha, o conceito 4 de virtude, né? Prática ou exercício da virtude. A virtude levou daqui, não. A prática levou essa pessoa a atingir uma condição de virtuosa, inclusive desse sentido da excelência, né? E, às vezes, gente, o vício ele é tido exatamente como o oposto ou como a ausência da virtude. É uma condição possível, mas não é a única. É preciso que a gente tenha essas várias noções para a gente poder prosseguir o estudo. E aí a gente vai pensar o que a gente tem de virtude e o que a gente tem de vício. Eu procurei uma referência e achei uma referência muito interessante, chamado Educação das Virtudes através dos mitos gregos, já que nós estamos falando de filosofia. É interessante pensar nessa matriz. E aí, gente, é importante fazer um pouco essa diferença dos sentidos do voltar. A ideia de virtude como alguma coisa que você já traz ou alguma coisa que você desenvolve. As virtudes, do ponto de vista até da antiguidade, os gregos antigos, eles falavam de virtudes básicas, né? Virtudes que você deve orientar a sua vida, né? Então, seriam as virtudes cardeais. Cardeal, no sentido da referência, né? Do que sabe quando você fala de pontos cardeais, né? De norte, sul, leste, oeste, as virtudes também seriam 4. Seriam a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Com a expansão do catolicismo e ampliação da própria teologia cristã, essas 4 virtudes principais, elas vão ser, os teólogos no cristianismo vão
adicionar a essas 4 outras 3 virtudes, que são as virtudes chamadas teologais, as virtudes que independeria do hábito, todo mundo já teria: a fé, a esperança e o amor ou a caridade. Vocês percebam que essa noção de que existem virtudes e que a gente traz algumas e que a gente deve se esforçar para desenvolver umas e outras, ela está presente na nossa história. E aí eu achei esse livro, Educação das Virtudes através dos Mitos Gregos, e os autores começam de uma forma muito interessante, é um livro voltado para a educação, e ele acha, aí Salomão, Andréia, Rose, Franklin, Sandro, quem mais estiver na sala não está aparecendo para mim, eu queria ouvir a ideia de vocês. Esses autores defendem que a gente deve fazer um processo, deve buscar um processo de educação para as virtudes. A gente deve se educar e educar as nossas crianças e jovens e a nós mesmos em busca de virtudes. E aí, antes de abrir para vocês, eu queria jogar para vocês a ideia deles. Isso aí está na apresentação do livro. A verdadeira educação. O que são as virtudes? A nosso ver, virtudes são qualidades. Qualidades é exatamente o primeiro conceito lá do dicionário. Qualidades que tornam possível o agir racional. E o que é agir racional, né? Agir de acordo com o que sabemos, e não impulsivamente, ou com a cabeça na lua, sem prestar atenção em detalhes importantes da situação. Agir racionalmente, uma criança que, na hora do lanche, sabendo que comer doce faz mal, escolhe comer o que acredita ser mais saudável. Uma criança que faz isso deve seguir essa linha também em outros tipos de situação, de outros tipos de situações. Como? Ao saber que xingar o coleguinha vai lhe trazer algum mal, evita xingá-lo. Mas não vemos muitas crianças agindo assim. Com isso, muitas crianças acabam não tendo contato com as coisas boas que a prática de virtudes oferece. E assim, não aprendem a valorizar, saber cada vez mais sobre o mundo e agir com base no que sabem até então. A pergunta: como elas serão como adultos? Ou ainda, como será uma sociedade permeada por adultos desse tipo? Aí os autores provocam, né? Não é preciso imaginar. Essa é a nossa realidade. Vocês concordam com essa ideia? Vocês acham que a nossa sociedade realmente não estimula a educação voltada para as virtudes, para o agir racional? Queria ouvir o que vocês acham. Vai lá, Salomão. João, agir racional é um troço mais complicado, né? Porque, explica por quê. Não, é porque a racionalidade ela vai muito do conhecimento que se tem. Então, há de se ter, para fazer justamente esse discernimento entre o bom e o ruim, um conhecimento prévio para que você possa fazer nessa decisão. Perfeito. Então, assim, agora, a gente vê, né, o esforço das famílias, pelo menos eu vou falar do que eu conheço, porque eu não conheço as outras, as famílias espíritas que participam de evangelização, que é o nosso caso, tá, João? É a nossa família aqui. Tá? Então, o esforço que nós fazemos em que isso que está sendo proposto aqui se torne realidade. Mas generalizar, aí já é uma outra história. Tá. É uma outra confrontação que eu, infelizmente, eu não tenho capacidade de visualizar. Né? Talvez vocês que estejam no dia a dia das escolas, você, o Sebastião, Franklin, né? Tenham mais condição de observar, né, nas crianças esse comportamento. Mas o esforço que eu vejo sendo desprendido para poder fazer isso dentro das casas espíritas, sim, isso aqui é uma verdade. Perfeito. Obrigado, Salomão. Rose? Eu fiquei encucada aqui, João. Não sei se está aparecendo minha imagem, está me ouvindo? Tá sim, estou te vendo e ouvindo bem. Ah, beleza.
com esse pedacinho ali no começo, né? Agir racional, de acordo com o que sabe. Ele dá como se fosse uma tradução, né? De agir racional, agir de acordo com o que sabemos. E logo na hora que você leu isso aí, o negócio mexeu comigo um tiquinho. Quando você falou que era para a gente pensar, né? Eu falei, pois é. O que é saber e o que é sentir, né? O que é vivenciar aquilo que se sabe? Qual que é a distância que está do saber aqui para o saber aqui no coração, né? Isso. Joana de Ângeles traz isso na obra dela, daquele, acho que é o Homem Integral que a gente estava estudando, que tem, ela aborda um pouco disso. Emmanuel também aborda isso, né? A gente viu uma página dele na reunião mediúnica, sem ser na semana passada, que falava disso, dessa questão da distância, do saber com... Ele fala assim, cerebrar, e diferente do sentir, né? Isso mesmo. Então, que saber é uma coisa e trazer para a nossa intimidade isso, essa sabedoria, digamos assim, esse conhecimento, é outra, que é justamente, acho que virar sabedoria, né? Exatamente. E me chamou a atenção também que ele falou da criança, mas como assim? Tipo assim, a criança que está ali como aprendiz. Mas nós nos vemos nessa situação, né? Se a gente sabe que aquilo ali não é bom, então o lógico é que a gente não coma, porque não vai fazer bem para a saúde. Então, nossa escolha lógica é escolher o que é bom para a saúde. Me fez lembrar agora o Spock lá, né, do Jornada nas Estrelas, que para ele essa questão da lógica, nós seres humanos vamos contra a lógica totalmente, né? Então, assim, eu acho que a questão que se levanta é essa aí, né? O quanto que é saber, se saber por si só já vai despertar em nós a virtude, né? Isso. Porque a gente vê que não é a verdade, né? Diferença de conhecimento para sabedoria, né, Rose? Vamos lá. Sim. Obrigado. Paulo, Sandro, está com a mãozinha levantada. Ô, João, eu vou falar da questão da nossa percepção. Né? O nosso sistema de educação, seja ele, às vezes, até no próprio lar, ou nas instituições educativas, não se trabalha essa questão da virtude. Entendeu? Você trabalha muito a questão da competitividade, né? do que a pessoa pode vir a ser na questão do trabalho, da formação que ela tem, o que ela possa ganhar de coisas materiais, que ela possa adquirir de coisas materiais. Sabe? A nossa sociedade ela ainda está muito voltada para isso. Né? Tanto é que as pessoas que hoje têm um pensamento mais voltado para as questões das virtudes, muitas vezes ficam à margens. Então, quer dizer, o nosso sistema educacional ele não trabalha muito bem essa questão. Pode até, como foi falado pelo Salomão, nós dentro do movimento espírita, alguns dentro do movimento católico, protestante, e olhe lá, em alguns momentos, vem trabalhando isso aí para suprir essa falta que deveria realmente estar no nosso sistema de ensino. Né? Mas, infelizmente, isso não acontece. Né? É tudo direcionado para o que a pessoa possa adquirir. Né? Quais as vantagens que ela pode ter, qual o poder que ela pode vir adquirir com determinado conhecimento. É assim. Infelizmente, é essa percepção que eu tenho hoje. Perfeito. Entendeu? Do nosso sistema de educação. Obrigado. João, pode falar. É o que a gente vê hoje, a ética, né? O que está sendo trabalhado dentro das escolas é a questão da ética, e que a gente vê isso muito bem formatado nos países europeus. Né? Mas essa busca ainda é incipiente. Pequena, né?
As falas estão todas juntas, né, Paulinho? Eu estou vendo assim, nós temos aqui, pelo que eu estou entendendo, não tem muita divergência entre as manifestações, não. Todo mundo está falando assim, olha, não parece, quando vocês estão respondendo, né, as perguntas ali dos autores, vocês estão dizendo, não, nós não estamos vendo essa educação voltada para as virtudes. Parece que na nossa sociedade, o Salomão foi o primeiro a falar disso, mas está nas falas, parece que tem um privilegiar uma separação, virtude é coisa da religião, então a gente vê nas famílias espíritas, ou casas espíritas, ou outras instituições religiosas preocupadas um pouco com a virtude, né? Eu estou, só um parêntese, essa semana eu estava conversando com uma colega de trabalho da UFMG, se formou em letras, mas ela trabalha na parte administrativa. E ela, querendo entrar para a área, está fazendo uma segunda formação em pedagogia e está fazendo estágio numa escola. E é uma escola voltada para um segmento social bem, numa condição de tranquilidade, conforto socioeconômico. Né? A mensalidade da escola é em torno de R$3.000. Então, ela cuidando de crianças pequenas aí na sua faixa, tem crianças pequenas, a turma dela, acho que intermediária, deve estar ali no seu 8, 9 anos. Na hora do recreio, da comida, a criança vira e fala assim, mas só tem isso? Eu quero uma comida decente, você traz para mim uma comida decente. Ela ficou tão impactada com aquilo, e ela contou isso e falou assim, que ela perdeu um pouco a raiva, porque ela falou assim, o que é uma comida decente para essa criança, numa sociedade que, ontem a gente viu no jornal, as famílias estão tendo dificuldade as famílias pobres estão tendo dificuldade de planejar como é que vai ser esse período de férias escolares, quando as crianças ficarão sem ter aquela oportunidade de comer, enquanto uma outra está questionando uma alimentação que era, não sei se era mexerica, uma fruta lá qualquer, falou assim, eu quero uma comida decente. Todo mundo aqui concorda que o nosso modelo de vida hoje, de forma geral, não privilegia a virtude. Por quê? Porque as escolas, em sua maioria, elas intensificam aquilo que a Rose comentou, uma aprendizagem que o Emmanuel caminharia muito mais na linha da instrução, né, Rose? Se ele fosse analisar, ele ia falar, isso é instrução, isso não é educação. Estão fornecendo alguns conhecimentos para serem memorizados, repetidos ou replicados em algumas situações, mas essa sabedoria, essa capacidade de questionar, inclusive qual a finalidade desse conhecimento, ela está, muitas vezes, colocada em segundo plano. Fala, meu amigo, professor Sebastião. Tá dando para me ouvir porque eu estou sem um fone. Alto e claro, beleza. Bom, eu posso falar de uma realidade de escola que eu estou inserido nela. Uma escola pública, tá? Inserido numa sociedade capitalista, numa sociedade onde o lucro todo aquele discurso, né? E eu posso falar dos vários teóricos da educação que eu leio e estudo, onde essa formação, tá, solidária, para a fraternidade, para a solidariedade, para pensar no outro, isso existe sim. Tá? E eu estou dentro de uma escola e eu tenho essa vivência para lidar com a diversidade, de pensar no outro. A gente tem isso assim. Tá? Porém, eu estou fazendo a defesa da escola aqui, porém nós temos toda uma sociedade jogando contra. Entendeu? Inclusive nós mesmos, com as nossas posturas do dia a dia. Entendi? Inclusive o modelo de religião que está posto. Quantas escolas, quantos alunos meus chegam, professor, você viu o que está acontecendo lá no MEC? Falei, pois é. Então, gente, a gente tem... eu acho que é um conselho, eu falo muito para as pessoas, vão para dentro da escola que eu dou aula, quiser, vão lá para vocês verem como que a gente tenta trabalhar, sabe, a questão do ser humano, dos valores humanos. Claro que a gente não vai tratar religião, porque aquilo ali é um espaço público, tem uma diversidade de religiões, inclusive ateus que têm direito de estar ali, mas, né, eu faço defesa da escola pública, porque a gente educa, sim, para a solidariedade e para um mundo mais solidário.
Tá? Agora, o modelo que nós temos posto aí, ele não contribui em nada. Isso. Aí, Sebastião, eu vou falar da percepção que eu tenho, né? Está todo mundo falando dessas, é sempre desse lugar que a gente fala, né? É isso que é o famoso lugar de fala, né? Exatamente. Né? De que lugar que a gente ocupa na vida, na sociedade, no mundo, e o que a gente vê, né? Eu vejo, Sebastião, pessoas, trabalhadores da educação, tentando, sim, tentando desesperadamente, inclusive assustados, como a colega que está chegando agora lá na escola, não pública, privada, né? Eu vejo, inclusive, nós. Atacar a escola é um equívoco, porque, inclusive, nós, no GELP, nós somos mantenedores de uma escola de educação infantil, né? Onde, sim, nós todos, do ponto de vista coletivo, nós todos mantemos uma escola que preza, inclusive, isso, que faz exatamente isso que o Sebastião está dizendo, né? A tentativa de lutar para educar para as virtudes. Mas isso, gente, não é, e essa é uma característica que, inclusive, só no que a gente é e não no que a gente deve ser, no que a gente quer se tornar, não é o que prevalece na nossa sociedade. O esforço, isso que o Sebastião está dizendo, né? O esforço de alguns para lutar por alguma coisa, inclusive... Está falhando sua fala, tá? Está falhando? Então, peraí, vou tirar o fone, que às vezes é o contato lá. Obrigado pelo retorno, Paulinho. Me sinaliza, tá? Se começar a falhar. O esforço que alguns fazem para que sejamos melhores, para que sejamos uma sociedade melhor, ainda não é o predominante na sociedade. No Evangelho do Espiritismo, capítulo 17, o item 2 lá, o capítulo 17 é os seres perfeitos, né? O capítulo 2, a virtude, o espírito, aqui é uma instrução do espírito, François Nicolas Madeleine, em Paris, 1863. Traz uma definição de virtude muito interessante. A virtude, no seu grau mais elevado, então tem gradações de virtude, né? Querer, a Rosa tem toda a razão, querer acreditar que a gente vai já começar do ápice da virtude, não é mesmo, porque tem as virtudes que nós vamos ver, que a gente tem que caminhar para chegar lá, individual e coletivamente. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude, eu tenho orgulho da minha humildade, né, Paulo? Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E sobra-lhe o vício, ao contraponto, mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. É muito legal isso, por isso que é um exercício de filosofia, porque a noção de virtude é um conceito que traz, é como se fosse traz embutido uma válvula de segurança. É assim, ó, eu sou modesto, mas se eu sou modesto mesmo, eu não posso me vangloriar da minha modéstia, porque senão já mostro que eu não sou modesto. Isso faz perceber, gente, que tem um processo. Virtude fala de um conjunto, então, de qualidades, de coisas em processo. Então, nós não somos ainda uma sociedade virtuosa porque nós estamos no processo de adquirir virtudes. Infelizmente, ainda de uma forma fragmentada, né? Isso que o Sebastião nos lembra, por exemplo, quando a gente fala de escola, e foi interessante a provocação dos colegas lá, né, com a educação para as virtudes, você fala assim, mas de qual escola que você está falando? De que lugar, de que sociedade que você está falando? Porque tem gente defendendo que não precisa de escola, não, vou fazer escola, vou fazer educação em casa. Então, agora, olha que risco que a gente corre, né? Se
a virtude é o agir racional, quer dizer, agir com o que se sabe, e eu vou partir do pressuposto que todos nós temos um saber limitado, é óbvio que a proposta de socialização escolar ela amplia esse saber, exatamente para colocar para lidar com a diferença, com quem vem de outro lugar, com quem é de outra cor, com quem professa outra religião, com quem não professa religião nenhuma. Sim, para quem tem uma deficiência física, para quem não tem a deficiência física. Por isso que alguns comentários, né, como fala assim, não, a pessoa com deficiência atrapalha a escola. Não, filho, não. Por quê? Porque, na verdade, esse encontro e esse esbarrar da engrenagem aí é que faz parte do processo de aperfeiçoamento. Sem isso, não tem processo de crescimento. Você conviver só com quem é igual, se amar somente os que vos amam, que recompensa tereis? É esse o sentido. Né? E aí a gente entende por que quando o Paulinho e a coordenação de estudo nos recomendam esse tema, e a gente vai estudar, a gente entende por que ele está no capítulo 12 da parte 3 do Livro dos Espíritos. Depois de todas as leis morais, vem falando de todas as leis morais. Depois, em vez de acabar com a lei de justiça, amor e caridade e passar para a parte 4, Kardec e os Espíritos pegam o capítulo 12 da parte 3 e falam assim, da perfeição moral. É o coroamento das leis morais. Então, é um processo de conquista, de ajuste dos nossos espíritos às leis divinas, numa prática que exige de nós, que aí sim, Rose tem razão lá, é um processo educativo, não é só um processo intelectual. Se a gente fosse colocar uma pitadinha de ciência, né, Rose? Gostei quando você colocou aquilo. Eu diria que é um processo que envolve elementos de uma ordem cognitivo-afetiva, né? Não é só intelectual, não é só aprender que a soma do quadrado do cateto é igual à soma do quadrado da hipotenusa, né? Não é só o conhecimento teórico, é alguma coisa que passa por uma outra ordem de vivência. É isso que vai nos ajudar, nos aproximar da conquista da virtude. E aí, nesse capítulo 12, gente, Kardec e os Espíritos têm aproximadamente ali, 836 a 919, se fosse 936, dava 100, alguns 80 itens, aproximadamente 80 itens, onde vão discorrer sobre a questão da relação entre virtudes e vícios e o nosso aperfeiçoamento moral. Evidentemente que não vai dar tempo de passar todos, eu escolhi alguns. Item 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Vou me permitir citar o Ariano Suassuna, né? O Ariano Suassuna é muito legal quando ele fala assim, Paulo de Tarso fala que tem a fé, a esperança e a caridade, o amor. Eu sou fraco na fé e sou fraco no amor. Só me resta a esperança. E ele se define como um realista esperançoso. Ele fala assim, o pessimista é um chato, o otimista é um bobo, eu prefiro ser um realista esperançoso. Né? Então, dependendo do lugar, da época, de quem olha, existe sim uma gradação das virtudes. Né? Para o Suassuna era a esperança. Os espíritos respondem que todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Isso é muito legal, viu, gente? Aqui dá um alento no coração, porque a Simone comentou algum tempo atrás no estudo, eu concordo muito com a fala dela, que ela fica um pouco incomodada quando alguns confrades nossos exageram na crítica aos espíritos. É lógico que a gente tem que se criticar, né? A gente tem que se criticar, a gente tem que rir da gente mesmo, isso é sinal de saúde mental. Mas, às vezes, o pessoal exagera na crítica aos espíritos, fala, os espíritos, pelos espíritos, os espíritos. Não, o espírito, como qualquer outro, gente, está no processo evolutivo, está com suas brigas, com seus acertos,
e nem melhor nem pior, está ali. Queria estar melhor, queria estar pior, não adianta, não. Está ali no lugarzinho. Nós estamos no lugar que nos é devido e vamos caminhar, né, à frente a partir do nosso esforço. Então, nós já temos alguns princípios de virtude, sim, né? Quando a gente pensa prudência, justiça, fortaleza, temperança, gente, para pensar nisso um dia aqui. Nós não somos esses pilares de virtudes, não. Mas nós temos alguns princípios, né? Princípio de justiça, gente, a gente está caminhando, nós não estamos lá no primeiro passo, não, na primeira aula. Então, nós temos alguns indícios de progresso no nosso próprio caminho. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Isso é importante. Vou ler tudo, depois eu comento. Mas toda a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Então, a mais meritória das virtudes é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada, né? Essa ideia de resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, aqui os espíritos já dão a deixa do que é que você tem que falar, e o que você tem que pensar quando você vai falar em vício e virtude. Você tem que pensar, gente, em vontade. A vontade, ela é um atributo que vai ser fundamental, sem o qual você não pode pensar que você vai conseguir avançar na caminhada evolutiva. Para conquistar a virtude, tem que ter vontade. A referência a Coríntios 3:13 ali é a fala de Paulo, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas dessas três, o maior é o amor. Eu já tinha falado disso aqui quando eu citei o Suassuna. Mas fica claro para você, gente, qualquer conquista, para a gente falar aqui, que virtude que você está conquistando, qualquer que seja, tem que passar pela vontade. Aí, gente, eu entendo o que os colegas falaram do agir racional, que é agir conforme o que sabe, promovendo a sabedoria, né? Tem que ter uma adesão de uma vontade a um plano diferente do que a gente vive. Tem que querer ser melhor. Porque, senão, gente, se não tiver essa adesão voluntária, não vai ter resistência ao arrastamento das más tendências. É isso que a gente vê. Eu vou antecipar uma parte até que vem para frente no estudo, mas é isso que vai fazer com que a gente se mantenha na viciação, na reprodução da mesma coisa que talvez não esteja sendo adequado para a gente, mas é porque a gente ainda não colocou a nossa vontade a serviço da conquista de uma outra coisa que pode nos ser. E aí, eu não vou ler todas as perguntas. Gente, isso é... João, só uma coisinha, pode falar? Lógico, pode. Desculpa, eu não levantei a mão, fui falando direto, porque senão ia passar. Um pouquinho mais alto, tá, Rose, por favor. Eu não levantei a mão, fui falando direto, porque senão passava o momento. Na hora dessa última fala sua, me fez pensar, porque a nossa vontade ainda não... Você mesmo já falou muito disso, você já fez estudo abordando esse tema da vontade, né? Pegando lá em Leon Denis e tudo, das potências da alma, porque a gente, às vezes, não consegue acionar essa vontade, a gente não sai do âmbito do desejo, né? Então, voltando ao exemplo inicial lá da criança, é muito mais fácil para nós buscarmos atender o desejo da nossa criança e colocando como a infantilidade, a imaturidade espiritual mesmo, né? Do que usar a potência da vontade para querer algo mais duradouro, né? Um prazer mais duradouro e verdadeiro do que o prazer momentâneo, né? Rose, muito feliz com o seu comentário.
eu fiquei lembrando de uma discussão que a gente acompanhou não tem muito tempo, de pais jovens que falam assim, olha, não vou dar açúcar para os meus filhos nos 2 primeiros anos de vida, né? Não vou incentivar isso. E eu vendo o debate desses jovens com uma outra geração, né? Que é a nossa geração, falando, mas não está sendo muito radical e tal. E eu fiquei pensando como que isso aqui é pertinente, né? Quando você olha, observa, inclusive, o argumento dessas pessoas, desses pais jovens, falava assim, olha, mas meu filho, ele veio conhecer açúcar com 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos de idade, numa festa de aniversário, não sei quando, e aquilo não foi essa maravilha que vocês acham, né? Porque, gente, nós estamos presos, e eu achei muito legal você lembrar disso, eu lembrei disso, óbvio, fazendo estudo, a gente fica preso na nossa cadeia de hábitos. O que a gente está habituado? E a gente não reencarna para repetir o nosso hábito. Nós nos percebemos, eu vejo muita gente falando isso, inclusive no espaço terapêutico, falando, mas eu sou uma pessoa assim. É importante que a gente reconheça essas tendências, aqueles traços de personalidade que às vezes são estruturantes. Eu sou uma pessoa mais agressiva, eu sou mais ácido, eu sou sarcástico, eu sou violento, eu sou agressivo, eu sou passional. É verdade, a gente é algumas coisas, né? Mas, na verdade, a gente não é, a gente está. Porque, na visão espírita, a gente deveria entender que a gente está se transformando. E nos conscientizarmos disso, colocar a nossa vontade a favor da conquista de uma virtude que nos é importante, é sabedoria. Aí, olha que legal se alguém me alertasse disso, né? Pensou se na casa, na escola, no centro espírita, no ambiente de trabalho, em Salomão, eu sei que você compartilha muito dessas preocupações nossas, no ambiente de trabalho, a importância do feedback, às vezes, quando você vira para a pessoa e fala assim, olha, fulano, deixa eu te falar, o seu tom de voz está inadequado. A ideia que você está defendendo, o processo de trabalho que às vezes você está lutando para implementar, é até bom, mas a forma de se utilizar isso para conversar com as pessoas não está... O outro, ao ouvir o seu tom de voz, nessa rispidez, nessa altura, dessa forma, ele não vai sentir bem, ele vai se sentir agredido e vai reagir. Essa semana, um colega virou e comentava que alguém foi falar com ele assim, mas o colega que comentava comigo, ele era o equivalente de um chefe de serviços gerais, e o terceiro falava com ele assim, não, mas eu me dou bem com pessoas de todos os escalões, as faxineiras, o fulano, citou nominalmente, todas as pessoas de classe mais baixa, né? E aí ele deu o feedback, ele falou assim, você acha que essa forma sua, hierarquizada, você falando do alto dessa diferença toda que você vê entre você e eles, você acha que as pessoas vão se reconhecer? Isso, gente, muito provavelmente. Isso é o nosso hábito, né? O nosso condicionamento. O Sebastião, inclusive, gosta muito de lembrar disso, um condicionamento. João, só de classificar o outro como classe baixa, você já criou. Exato. E assim, se você olha, Sebastião, você vê a pessoa, você entende, ou sei um pouco da história da pessoa, ela deveria entender e lembrar que ela está nessa história, que o momento em que ela deixa de pertencer a essa classe socioeconômica que ela está se referindo, é um ontem, né? E aí, essa noção de que a gente tem que resistir a isso à vontade, Kardec vai explorar de uma pedagogia muito legal, que é uma pedagogia que eu fico falando assim, a gente tem muito que aprender, ele caminha para o modelo. Ele fala assim, bom, então, já que é assim, a mais meritória é a desinteressada, vamos pegar os modelos. Quando você tem uma pessoa que já... Como é que é? Qual que é o mérito dessa pessoa que já é boa e que... tal? Eu conheço gente que fala isso, inclusive na relação afetiva, né? Parceiro e parceiro, o parceiro vira e fala assim,
Nossa, mas a minha parceira ela é fantástica, ela não precisa fazer esforço para ser boa, ela é boa já a priori, né? E, embora a parceira não se reconheça nesse lugar, o que ele está falando, parceiro? Ele está dizendo, olha, tem algumas conquistas que ela já efetuou e que me são caras, que são virtudes que eu estou tentando caminhar ali para conquistar, né? O bem tornou-se para eles um hábito. Olha que legal, que dia bom que vai ser quando a gente chegar nesse lugar, né? Que a prática de alguma coisa melhor não vai precisar desse esforço todo. Gente, hoje, para falar assim, não, humildade, o que a gente fala? Não, tem que fazer um esforço danado para ser humilde. Ah, maledicência, eu tenho que segurar minha língua para não falar mal do outro. Não é? Agressividade, né? A gente fazer isso tudo em família, o problema é que os casos vão ficar repetidos, né? Mas vocês vão ter paciência comigo. Eu tenho que fazer esforço para não ser agressivo no trânsito, graças a Deus que eu estou melhorando. Mas é esforço, enquanto que outras pessoas não têm que fazer esse esforço todo, não. Né? Cristina vive falando comigo, fala assim, amor, para que você vai entrar naquela vaga se aqui você tem seu lugar está aqui? Não, é porque tem uma vaga ali na frente. Ó. Se eu entrar ali na frente, eu saio primeiro, não tem ninguém na minha frente. Mas para que essa direção agressiva, competitiva, como disse o Sandro? Né? Isso é um hábito, não precisa ficar sendo cultivado. Mas para enfrentar esse hábito precisa de esforço, enquanto outras pessoas não têm. Quando essas pessoas que já realizaram esse progresso forem maior parte, o mundo vai estar mais avançado um pouquinho. Ô, João. Oi? Ei, irmão, deixa eu falar um pouquinho. Aninha. Você está falando isso, e como que isso é presente na nossa vida, sabe? Assim, às vezes, uma fala te desequilibra completamente. Aí te mostra que você não está pronto, né? Não é o trânsito que está te incomodando, não é nada disso. É algo que está lá no fundo, né? Lá no fundo, que a gente ainda tem muito receio de enxergar, né? E eu falo por mim próprio, não estou falando por ninguém, mas que vem à tona em uma situação, alguém te fechou no trânsito, e você solta os cachorros. Mas não é aquele momento, não é? Não é isso. É que está lá em você, né? Está lá no fundo. Né? É isso, Ana. É isso mesmo. E você, inclusive, levantou a bola para esse próximo slide, porque é o quê? É essa cadeia que a gente traz. Vamos pegar do finalzinho do slide aqui, em vez de cima para baixo, de baixo para cima, né? É isso que a Ana está falando, gente. A gente fica preso numa cadeia que outras pessoas já superaram, às vezes pessoas, inclusive, no nosso convívio, né? Que é uma cadeia que ela começa lá atrás, no reflexo, pensa na cadeia evolutiva, né? Mineral, vegetal, animal, angelical. A gente vem de reflexo, passa por instinto, para reação, e deveríamos chegar no plano ideal, que é o plano da ação. A ação é o movimento refletido, né, Rose? É o agir racional, é aquela coisa... E o agir racional, gente, tem a Rose lembrou bem, os amigos espirituais, o Emmanuel, assim diante, nos lembram que o uso do racional não elimina, porque às vezes tem a nossa visão dicotômica, né? Você fala assim, não, elimina o emocional. Não, gente. O emocional está aqui, eu tomo consciência dele, eu percebo esse emocional, e é ele que me movimenta, mas é a razão que me define o rumo. Então, o ideal é que a gente se mova por onde? Pela ação. Uma ação refletida, ou agir racional, seria aquele agir que contempla o autoconhecimento emocional, a inteligência emocional. Olha, eu sei que eu estou com raiva, então não é hora de eu falar para a pessoa. Eu estou irritado com o Sebastião. Eu posso esperar um pouquinho antes de falar com ele? Se eu puder, eu devo. Porque eu estou preso numa cadeia associativa, o que a Ana está falando, eu vou falar com o Sebastião, não é só do dia que ele pisou no meu pé, não. Eu vou falar do dia que você pisou no meu pé, mas eu vou lembrar de todos os elementos passados, de toda a raiva, todo o drama que eu estou carregando,
e que às vezes eu não falei com quem devia, não depositei, não fiz circular, porque emoção é para circular, né? Quando você segura ela ali, vai ter o custo. Ou você trabalha ela de uma outra forma, ela vai acabar saindo pelo lugar errado, né? E onde que a gente muitas vezes está preso? Pô, a gente não chega nessa ação refletida, aí a gente fica na reação. É uma pessoa, que foi? Acho que a Cristina comentou comigo que ela viu duas pessoas conversando e uma falava com a outra assim: ah, porque se mexer comigo, eu viro bicho. Aí que a outra virou e falou para ela assim: olha, virar bicho é muito fácil, eu queria ver se virar humano. Por quê? Porque virar bicho é ficar nesse plano do instinto, da reação, né? Ó, bateu, levou, aqui é tomar lá da cá, olho por olho, papapumba. Eu quero ver se você dá conta de ser alguma coisa diferente disso. Porque isso, ouvistes o que foi dito, né? Não fareis aos outros o que não quiseres que vos façam. Eu, porém, vos digo, fazei aos outros o que gostaria que vos fizessem. Fazer aos outros o que você gostaria que os outros fizessem é o quê, gente? A ação. Né? Ouvistes o que foi dito. O mandamento anterior era o quê? Era a reação. É outro olhar, né, João? É outro olhar. Hã? É outro olhar, né? É outro olhar. É outro olhar, não é reativo. É outro olhar. Exatamente. E a gente vive tão preso, você comentou bem, o exemplo do trânsito fala disso, mas a gente pode aplicar em qualquer outra situação, que a nossa sociedade é uma sociedade violenta. Por isso é que a gente precisa ficar atento e nos esforçarmos, individual e coletivamente, para questionar que modelos são esses que estão sendo valorizados. Né? Eu coloquei ali de propósito um texto que eu gostei muito, que o filósofo fala da diferença entre Homero e Hesíodo, né? São dois pilares da filosofia do texto grego antigo. O Homero exalta a virtude dos heróis nobres, dos guerreiros, da Odisseia, do Ulisses, a inteligência do herói, do Aquiles, é o cara que vai. Então, para ele, a virtude está lá nesse cara. O Hesíodo valoriza a justiça e o trabalho do cotidiano. O cara, o lavrador, o texto dele, o trabalho os dias, a poesia ganha força ali no cotidiano. Então, qual que é o nosso modelo? É lógico, gente, que todas as posições sociais nos dão chance de conquistarmos virtudes. Mas aonde que a gente está mirando? Né? Porque, às vezes, a gente acaba reproduzindo modelos violentos, agressivos, né? Em vez da gente se espelhar naquele casal que o parceiro vira e fala assim, minha parceira, ela não precisa fazer esforço para ser boa, a gente esquece esse e fala assim, não, mas o meu modelo, o meu avatar, aquele que me guia, é outro. Eu sou, como é que é? Se mexer comigo, eu viro bicho. E não deveria ser assim. Né? Vou tentar avançar aqui com o meu tempo. Só para pelo menos os dois itens. A 895, o modelo, então, alguns espíritos já viram. Qual que é a característica de que ainda tem virtude para conquistar? Ainda não está desse jeitinho que o Avatar chegou, o Chico Xavier, tá, ou seja lá quem. Né? É o interesse pessoal. E aí é muito interessante, gente, toda virtude representa um progresso, né? Mas, quanto mais presente o interesse pessoal, é mais complicado dessa qualidade, dessa virtude se instaurar. Tem um pedaço que até eu grifei errado aqui, era a frase anterior. O verdadeiro desinteresse é, de fato, tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno. Não sei se por exemplo. Por quê? Porque a maioria de nós ainda não conseguiu chegar mais próximo disso, de um desinteresse, maior. E aí eu coloquei uma reflexão que eu queria dividir com você. A questão desse interesse pessoal se reflete nos nossos atos, todos eles, desde os menores até os mais expressivos. E aí eu fiquei pensando numa frase que me veio na cabeça, fui até pesquisar.
Você quer conhecer uma pessoa, você dê poder a ela. Essa frase é atribuída ao Lincoln, norte-americano, mas, na verdade, não é dele, não. Ela foi dita sobre ele por um orador, né, o Robert Ingersoll, né, em 1883. Ele falava assim: quase todos os homens conseguem superar a adversidade, mas, se quiser conhecer ou testar o caráter de um homem, dê-lhe poder. Porque o poder, ele faz aparecer exatamente esse ponto que estava falando no item anterior, lá, o interesse pessoal. Todos nós, muitas vezes, utilizamos equivocadamente o poder em função de atender prioritariamente, unicamente, o nosso interesse, em detrimento do interesse coletivo. E, gente, não tem problema nenhum se atender o interesse pessoal. A gente precisa sobreviver, a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro, comprar comida, nos sustentar, nos vestir. Mas o que acaba acontecendo? Às vezes, a manutenção desse interesse pessoal vai extrapolando. Aí você também já não quer só... Eu não quero só trabalhar me vestir, eu quero que meu filho, minha filha tenha isso, que ele seja aquilo, que o outro não tenha aquilo, aquela conquista. E aí eu vou usando esse poder de uma forma equivocada, né? E aí nós precisamos entender que essa relação de apego com a visão que a gente tem da gente mesmo, com o nosso interesse, em detrimento do interesse do outro, isso é complicado. E isso vai aparecer... Quando você fala isso, você está colocando também os nossos interesses pessoais, né? Com certeza. Assim, aqueles desejos íntimos que a gente tem. Tudo, né? Às vezes que não são os melhores. Vou pegar do cotidiano. Não é? Para na vaga de deficiente. Quando você vai falar com ela fala assim, mas é só um minutinho. É só um minutinho para atender o interesse pessoal dela, né? O quê? Mas está certo isso? Não, gente, não está, não. Por quê? Porque o interesse coletivo é deixar aquela vaga. Mas está vazio, não tem ninguém. Mas o fato de não ter ninguém até agora não te dá o direito de negar o direito do outro. Porque o outro tem direito a ter uma vaga lá reservada para ele, porque ele tem uma deficiência. E ali é reflexo de uma sociedade que garante isso. Agora, a dificuldade da gente de abstrair isso para além do nosso interesse é um ponto importante que está dado. Eu vou encerrar com esse versículo aqui, 3 minutinhos só para compensar o tempinho ali dentro, né? Kardec e os espíritos nos alertam para a responsabilidade de usar os poderes. E aí, a Rose lembrou bem, a nossa vontade lá, né? Aquela responsabilidade que a gente tem de usar de uma forma positiva, de uma forma clara, de uma forma leal e refletida, né? Tanto é que quando Kardec pergunta assim, há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, olha a falta da razão, que prodigalizam seus haveres sem proveito real, por não saberem empregá-los de maneira razoável. Tem mérito, quer dizer, você ficar dispondo tem dinheiro, mas gostei, acaba logo com isso. A resposta dos espíritos é muito interessante. Tem o mérito do desinteresse, mas não do bem que poderiam fazer. Virtudes graduadas. Você não está naquele caso lá, mas não está ainda onde você tem que chegar. Se o desinteresse é uma virtude, e a prodigalidade refletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não é a outros para ser encerrada no cofre. É um depósito de que terão que prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que poderiam ter feito e não fizeram. Por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que, na verdade, não estavam necessitados. Isso é um negócio muito sério. Eu vou encerrar com esse slide. A gente para num ponto importante. Na verdade, não existe caminho fácil para a conquista da virtude. É preciso sempre utilizar a razão, recurso fundamental para o gerenciamento das emoções.
racionalidade, o agir racional, não é a emoção. Pelo contrário, é entender. Olha, eu quero isso, mas agora não devo. Mas nessa quantidade não pode, né? Não faz bem para o outro, ele está saindo prejudicado, né? Isso é importante. Eu lembrei aqui do Peter Parker, né? Do tio Ben ensinando para o Homem-Aranha lá, com grandes poderes em grandes responsabilidades. A frase é clássica e ela é dita no Livro dos Espíritos. Ela está, mas não dessa forma, né? É disso que está sendo dito. É disso que o texto de Mateus fala, né? Quando ele diz, quando ele, falando da parábola dos talentos lá, eu peguei só o finalzinho, porque a parábola é grande, né? Ele vai cobrar o que fez, o que os servos fizeram com os talentos, né? E deu 10 para um, 5 para outro, e o que recebeu, chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, reconheci-te que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o meu talento. A gente tem dificuldade para entender a lógica divina, porque ela não é a mesma lógica nossa. E aí a gente fica com medo e justifica, né, a nossa inação, ao contrário do agir racional, né? A gente mantém a nossa viciação com desculpa. E aí vem o resultado disso, né? O resultado é dor, porque a gente vai se mantendo nesse lugar, né, de quem não usa todos os recursos que tem, todos os poderes, não assume todas as responsabilidades e fica, às vezes, incomodado, com medo desse Deus, que é o Deus interno, o Deus da consciência, né? O Deus que está aqui dentro, e fala e fica justificando. Não, mas tinha isso. Todos nós vamos achar justificativo, né? Eu tenho medo do seu, eu sei que é ruim, eu sei que é tal. E o medo faz parte, mas por isso é que a gente precisa ter o agir racional, né? Porque o medo ele não pode nos paralisar. Nós estamos num momento hoje de ter muito medo. Esse mundo que está aí não é um mundo agradável, né? Você fala assim, nossa, ele dá medo. Tem hora que liga o jornal, você fala, meu Deus do céu, deixa eu sair correndo aqui. Mas o medo não deve nos paralisar, né? E, repetindo, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios 13:13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas das três é o amor. E, repetindo a interpretação de Suassuna, eu sou fraco na fé, sou fraco no amor, por isso é que eu cultivo a esperança. Que a gente tenha a condição de cultivar a esperança e fazer das nossas vidas um exercício diário para a construção de dias melhores. Gente, obrigado mesmo, é um recado nosso. Aí, completando, João, sua fala, Paulo fala conosco na primeira carta dele, Paulo não, Pedro, primeira carta, eu acho que capítulo 4, ele fala assim, e vós tendes um amor ardente uns para com os outros. Meu irmão, você fechou magnificamente. Muito obrigada. A gente te agradece, né? Foi muito bom para nós a reflexão, muito boa essa reflexão que você trouxe, né? Eu acho que, na realidade, a gente não precisa falar muito dos nossos vícios, né? Que eles são bem patentes, né? Mas quando a gente fala das virtudes, naturalmente a gente percebe onde a gente está precisando melhorar, né? Ô, Paulinho, deixa eu só falar um negócio aqui que eu li no Ação e Reação. Eu deixei lá do lado da cama. Eu fui puxar uma soneca agora de tarde, levei a Ação e Reação, e tem um pedacinho que o Druso fala, o assistente Druso, né, fala, ele é subordinado, é filho e assistente do Druso, do Silas. Ele fala assim, ele fala exatamente isso que você falou, Paulinho. Ele fala assim, falar dos vícios é muito mais fácil para nós, porque nós entendemos, nós estamos muito mais para cá do que para lá, entender os vícios e falar deles é muito mais difícil. As virtudes, elas estão muito acima, então a gente faz um esforço
Mas ele falando disso, né? Ele falando assim, ó, mas é preciso isso mesmo, porque senão você não vai. É isso mesmo. Ele falou exatamente a mesma coisa. Você está muito bem sintonizado, viu, Paulo? Eu estou sintonizado com isso tudo, né, João? Bom demais. A gente queria convocar, né, a família GLPI para uma reunião administrativa no próximo sábado. Após a reunião, né, a gente tem uma hora de reunião, porque estou colocando após para a gente não ficar trabalhando para começar a reunião, né? Não, tá, acabou e tal. Então, realmente a gente vai ter só procurar trabalhar dentro dessa uma hora aí para a gente resolver umas questões, inclusive dos retornos das presenciais, do formato híbrido, né, que a gente está precisando trabalhar, né, e ver como é que o grupo vai sentir isso e vai se acionar, né? O João já deixou uma deixa aí para o nosso estudo da semana que vem, que está sobre a responsabilidade de Salomão, falando sobre as paixões, né? Dizer que vai falar sobre as paixões, né, que ele está vivendo. Mas isso a gente tem que trabalhar mesmo esse lado aí, né? Você já falou da razão nesse lugar aí, né, que Salomão deve abordar com mais coisas, né, mais recursos, né, na próxima semana. Então, anota aí no caderninho de vocês para semana que vem guardar mais um pouquinho do horário, né, além de 6 às 7, de 7 às 8, né, impreterivelmente, para a gente discutir assuntos pertinentes, né, a continuidade dos nossos trabalhos na Casa GELP. Tá bom? Eu não sei se o Alexandre está presente, se ele quer falar alguma coisa a respeito disso, mas a gente já tinha combinado isso, né? Até a diretoria toda estava presente, né? Também a Simone está retornando de viagem, então a gente vai ter a oportunidade também de fechar todos da diretoria para que a gente possa ter uma reunião tranquila e possa realmente decidir algumas coisas importantes para a nossa casa. Alguém quer dar mais algum recado? Então, vamos à prece, né? Eu quero falar, Paulinho. Diga, vamos não, voltar, gente, vamos voltar. Isso mesmo, né? Eu queria, então, pedir ao Sebastião, se ele puder fazer a prece final para nós. Sebastião, está ouvindo? Sebastião, está ouvindo? Ele está olhando, não está respondendo. Sebastião? Sebastião, você está mutado. Eu estou com um problema no microfone aqui, está difícil, é por isso. Agora a gente está te ouvindo. O que foi? Ele está com problema. Você pode fazer a prece para nós? Faço. Se ele falhar, vocês não exportam, não, porque acho que está quebrado o fio aqui, está falhando. Ué. Agradecemos, Senhor, por mais essa noite de estudo. Agradecemos, Senhor, a predisposição com que a espiritualidade se coloca ao nosso favor, em nos amparar, em nos ajudar, em nos dar força. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos a cada dia aprendendo mais e mais. Agradecemos por tudo e pedimos que continue nos dando força, nos dando ânimo para estarmos cada vez mais dispostos a sermos pessoas melhores. Que a tua presença se faça constantemente no lar de todas as criaturas vivas nessa terra. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.
assim seja. Paulinho, Salomão, encerra a gravação aí. tá bom. Salomão, não esquece o violão.